Dizia um sábio em um sermão da montanha: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra ou possuirão a terra. Tema que a gente vai tentar tirar algum proveito, né, desse tema que é tão abrangente. Essa imagem aparentemente forte, é claro que foi a imagem que eu pude conseguir de forma assim mais suave, mas isso nos reporta algumas lembranças, né? Para muitos, esse é o Coliseu, o antigo Coliseu em Roma, né? Onde gladiadores, soldados, né? Cristãos também, eram exterminados nessa arena, em outras arenas também. E às vezes eu, quando vi essa imagem assim, passando pelas redes sociais, às vezes olhava assim, mas de repente vinha alguma ideia mais interessante em relação a essa experiência. Porque como a vida nos fala através de símbolos, né, das imagens, que muitas vezes temos dificuldade de interpretar ou de reinterpretar a questão que está por trás de muitos eventos. E interessante que, olhando até recentemente um pequeno documentário sobre o Coliseu, né, alguns cientistas, estudiosos, aliás, que estudavam a arquitetura, né, que realmente era extraordinária, um patrimônio lá de Roma, e que eles indagavam que a arena em si tinham jogos simbolizando guerras marítimas, né? Então o que é que eles pensavam? Que eles naquela época, é claro que isso não é uma afirmação ainda exata, eu acho, mas que eles enchiam parte da arena com água e colocavam algumas pessoas lá simulando guerras, né, marítimas, só que de verdade, porque uns matavam os outros, né? E aí também vem essa questão da inteligência, né, esse dom, essa sublimidade que nos é dada, né? Atributo também do espírito, como afirmam os próprios espíritos, que quando usamos a inteligência para benefícios outros, tipo ajudar o progresso da humanidade, no avanço da ciência, da medicina, das descobertas, para a melhora do todo, né, do coletivo, das pessoas em si. E eles mostrando lá a arquitetura do Coliseu e admirados, né, com o que viam, mas veja que tamanha estrutura, tamanho investimento, inteligência, para criar algo onde serviria de divertimento para muitas pessoas, vendo outras se matarem. Veja a distorção de valores, né? E ao redor, plateias numerosas, né, festejando lá o massacre de outras pessoas. Entre elas, cristãos que tinham sua crença, né, e por isso eram perseguidas, né? Hoje é claro que isso mostra um pouco de avanço, porque apesar de algumas dificuldades que temos, né, mas muitos de nós ainda temos hoje, né, essa facilidade ou essa liberdade de professarmos nossa crença de forma livre e espontânea, né, sem a perseguição. Então imagine que se alguém chegasse aqui e fosse contra os espíritas ou adeptos, né, e perguntassem quem é espírita e quem dissesse que fosse para uma arena enfrentar um leãozinho desse, né? Acredito que muitos aqui não iam levantar o dedo e dizer que é espírita, eu acho, ou não, né? Ou sim. Mas a questão não é o fato que acontecia lá, não é o tema em si. A gente só está dando uma pincelada. Mas o poder que o indivíduo conquista através da força e da violência tem como consequência atos como esse, né? O leão eu achei interessante, porque o Coliseu em si,
mas nenhum simbolismo como que em cada um de nós existisse um pequeno coliseu, né? Porque muitas vezes, quando dispomos de um poder temporário ou ilusório, muitas vezes usamos essa violência para conseguir algo que queremos. Quando somos contrariados, né? A dificuldade de lidar com as nossas emoções em meio às contrariedades, às diferenças, às crenças dos outros, o comportamento, enfim. Então, muitas vezes em nós sai esse leãozinho, ainda não dominado ou domesticado, que hora ou outra, muitas vezes se transforma, entre aspas, em um coliseu, né? Ainda em meio a essas turbulências, apesar do nosso avanço, que isso é inegável, porém lento, mas ainda se vê conflitos por causa de religião, né? Preconceitos de todas as formas, com o negro, com a mulher, enfim, de A a Z. Principalmente os preconceitos que são de forma oculta, né? Que às vezes parece que nos chocam quando as coisas ainda acontecem, né? Pessoas ainda que perseguem segmentos religiosos, né? Como a gente vez ou outra vê por aí, ou até de forma sutil, né? Onde muitos indivíduos até se vestem de bombas, né? Para invadir sinagogas, onde as pessoas cultuam determinada crença, para matá-las. Então, a gente começa a observar, porque quando vemos imagem como essa, nos reportamos diretamente a fato, logo pelo episódio, pelo acontecimento, né? Mas muitas vezes, ou quantas vezes temos comportamentos que às vezes semelhantes, ainda que de forma literária ou intelectual, né? Onde esse não dominar das emoções, ou daquilo que a gente administra como de forma temporária em algum cargo, e às vezes poderemos ter atitudes de perseguidores, né? Ora somos perseguidos, ora perseguimos, né? Dizia um aluno a um mestre empolgado com o poder. E ele dizia, mas o que é o poder sem controle, sem autodomínio, né? Então, poder sem controle, acontece isso aí que acontecia, né? E como muitas vezes acontece em muitos cenários, seja no cenário político, né? Cenário social, enfim, né? Sempre é esse poder descontrolado, né? Esse possuir, esse ter pela violência, pelo intimidar, né? Pela força agressiva, né? Então essa imagem me colocou me fez olhar um pouco mais dentro desse simbolismo, né? Muitas vezes nossas reações, né? Ora poderemos ser o leão, ora poderemos ser os cristãos, por defendermos ou acreditarmos em alguma ideia, né? Que muitas vezes alguém, por ser contra, nos persegue, né? A gente vê até, isso acontece muito, não dessa forma aqui, que se coloca a imagem, mas em muitas situações, seja no futebol, que pessoas brigam, no cenário político, pessoas brigam, discutem, se intrigam, né? Vejam, né? E aí não é uma postura de quem, pelo menos, quer um foco, um objetivo de paz, né? Porque antes de melhorarmos o mundo lá fora, ou fora de nós, é necessário também melhorarmos o mundo dentro de nós, porque o que está fora está dentro. E às vezes é o mais difícil de admitirmos, né? A gente muitas vezes sonha em um mundo de paz, mas até que ponto estamos nos comprometendo para essa paz, né? Até que ponto? É muito interessante até como alguns de nós espíritas, quando temos essa ideia de que quando vislumbramos, né, a colônia Nosso Lar, né, e aí muitos sonham em ir, se morrerem, né, porque para ir tem que morrer primeiro, né.
Mas nosso lar também passou por alguns perrengues, por algumas dificuldades. Então, em meio a essa dificuldade, se esses indivíduos que sonhavam e fossem convocados para ajudar, será que eles estariam dispostos, né? Ou simplesmente queriam dormir e acordar lá, tudo já prontinho, né? O bonde andando, como se diz, né? Sem nenhum envolvimento. E muitas vezes isso esperamos também do nosso mundo, né? Que mude de uma hora para outra, né? Que aconteça de uma hora para outra, né? E aí quando somos pegos, muitas vezes, nas nossas contrariedades, nos nossos momentos incontroláveis de raiva, de uma situação, e aí às vezes a gente oscila, né, entre a fera e o homem de bem, né? Interessante que, observando a natureza nos seus domínios, a gente observa a suavidade que a natureza tem conosco, ou é conosco, onde ela domina, ou ela possui sem dominar, sem ser agressiva ou violenta. O interessante de não ser violento não é simplesmente fazer algo, mas ser algo, ser alguém, né? Esse é um dos pontos. Quando o homem atinge o seu alto poder, consequentemente, abrange nele a benevolência. Porque o poder sem violência torna-se tirania, né? Interessante que Jesus, no sermão onde colocava bem-aventurados aqueles que possuíram a terra, e a gente imaginava, como serão esses que possuirão a terra, herdarão a terra, pela benevolência, pela essa paz? Seriam os omissos? Porque muitas vezes nos confundimos entre uma passividade mecânica e uma passividade dinâmica, onde muitas vezes nos revoltamos com determinadas situações, como por exemplo, espectadores de situações que não concordamos, mas que em meio a essa discordância a gente procura o que poderíamos fazer de diferente dentro do nosso raio de ação, do nosso quadrado. Né? O que poderíamos? Porque uma coisa é só lamentar e reclamar, outra coisa é fazer algo. E muitas vezes buscamos até coisas grandiosas que mudem de uma hora para outra. E muitas vezes esse fazer algo está dentro de cada atitude do nosso dia a dia. Nas nossas atitudes de honestidade singela, né? Estamos transformando o mundo nessas atitudes pequenas, que não precisam de holofotes, né? De reconhecimento, né? Que alguém veja, né? O que a gente precisa é tocar trombetas para que alguém veja o nosso ato. Ato de honestidade. Então, vendo assim, a violência torna-se um sinal de fraqueza, porque os fracos é quem são violentos. Quando vamos para os exemplos dos pacifistas que conhecemos, como Jesus, Gandhi, Luther King, né? É muito interessante quando a gente observa a forma que esses líderes lideravam sem estimular violência ou agressão. Foram líderes sem liderar, sem impor, né? E o interessante é que quando Jesus diz bem-aventurados serão os brandos e pacíficos, é claro que isso é uma visão, trata-se de uma visão profética. Porque talvez a gente possa pensar, mas será que Jesus estava se iludindo demais, né? Porque às vezes a nossa visão é tão distorcida, muitas vezes quando olhamos para cenários só de violência, que ainda que o indivíduo que a gente conheça ou nós mesmos promova a paz no seu dia a dia, isso é um indício desses mansos que herdaram a terra. E muitas vezes a gente não observa, né? Ou não vê isso como uma esperança, porque ele olhava para o futuro,
bem-aventurados serão. Porque, como testemunhava Jesus, afirmava, aliás, a Nicodemos, que ele dizia que nós testemunhamos o que vimos. Pelo espírito experiente que era, via a evolução de outros globos e de outros planetas. E trazia essa informação. Bem-aventurados serão. Mas como possuir a Terra? De que forma? De forma agressiva? De forma violenta? E como muitas vezes se confunde mansidão com fraqueza e violência com ser forte, né? A gente traz até aquele exemplo que, em meio às distorções, ou disse-me-disse, de que é escrito na Bíblia, apesar de dar uma contribuição interessante, de que Jesus tinha expulsado os verdilhões do templo com certa agressividade, o que não condiz com a sua proposta de paz, né? Porque muitas vezes se confunde uma certa atitude de rigor ou de energia, de postura firme, como se não tivesse nada a ver com espiritualidade, né? E sim com violência, né? Então dizer que ele expulsou, então imagina-se que cada um foi colocando, acrescentando algo em cima desse expulsar, né? Não teria Jesus dialogado de uma forma firme, quando muitas vezes não conversamos com alguém de forma séria, sem ser agressivos, né? E como ele tinha essa postura moral e esse magnetismo que envolvia, né? Provavelmente muitos se sentiram envolvidos com essa postura firme e saíram. Então, às vezes pode-se confundir essa mansuetude ou essa postura de firmeza com violência ou com agressividade, né? Ele foi firme, mas foi doce e pacífico, né? Sem fugir de sua proposta. Pelo egoísmo, tentamos possuir as coisas da terra pela força, né? E pela força que tentamos dominá-la, nós que nos tornamos possuídos por ela. Interessante que a natureza tem uma certa docilidade e um certo pudor, como diz alguns autores, de não querer ser dominada pela força, pela violência, né? A gente observa até algumas pessoas que lidam com animais, por exemplo, e que às vezes são muito agressivas, e os animais sentem essa repulsão, né? Enquanto algumas que tratam de forma docemente, há outra resposta, né? Então vê como aquilo que a gente administra ou possui, entre aspas, no sentido do termo, imprimimos também o nosso fluido, né? E dependendo do fluido que impregnamos, ou nos prendemos ou nos libertamos, né? Isso me faz lembrar também uma passagem do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, onde ele, com o seu instrutor, adentrara ao museu e de frente a um espelho tinha um espírito lá de uma mulher há muitos anos ali que estava presa ainda àquele bem, né? Porque como ela possuía ou pensava possuir tal objeto, é claro que tem uma história um pouco mais longa, eu não vou me aprofundar, mas quando o objeto foi para o museu, ela foi junto, né? Não conseguindo se desvencilhar do objeto. Ou seja, aquilo que a gente pensava em possuir dessa forma, começamos ou ficamos sendo possuídos, sem nem perceber, ou muitas vezes até percebendo, né? Então o interessante é que quando ele fala dessa possuir a terra, dessa mansuetude, dessa forma benevolente, ele não fala de um sentido material, de matéria para matéria. Mas algo que eu achei interessante quando ele diz que esses benevolentes ou esses mansos que herdarão, que possuirão a terra, ou que possuem coisas como administradores conscientes,
é que eles dominam, entre aspas, pelo espírito, não é pelo ego, não é pelo desejo, pela vontade de ter, de possuir, mas pela alma, pela sutileza de alma, né? Isso é que faz essas pessoas, ou que nos farão, ou nos fará, possuir coisas, sem tê-las, né? Tendo-as, né? Porque muitas vezes, em meio a esse possuir, né, se coloca muito pela essa violência. Quantas guerras já não se ouvem pelo mundo afora, por terras, né, por petróleo, guerras religiosas, né? Então, por trás de todos esses conflitos, o que sempre há, né? Orgulho e egoísmo, predominante ainda no homem, né? Porque aquele que tenta dominar com violência, a violência recai sobre ele próprio, né? Porque quando olhamos para o passado um pouco, aonde estão os ditadores do passado? Os donos de Roma, aonde estão? Ou quem são? Passaram, né? Porque o interessante não foi a forma que passaram, mas como passaram, o que deixaram, né? Às vezes o Coliseu é visitado como um excelente monumento, uma estrutura arquitetônica, por uns, por outros um cemitério, né? Pelo que ocorria lá, né? Como diz nossa benfeitora Joana de Ângeles, o verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. O que se tem deve-se. Quando se oferece, possui-se, né? Então a gente imagina, né, a postura de um espírito, mais uma vez trazendo Jesus como exemplo, onde compreendemos que ele é um dos organizadores e o governador do planeta. Reencarna, né? E qual a atitude de arrogância? Imagine, né? Você ajuda a construir algo, né? Chega em determinado ambiente, não é bem recebido, qual seria a nossa postura? Você pensa que está falando com quem? Quem fez isso aqui foi eu, né? Seria uma postura que a gente poderia julgar. Mas qual a postura de Jesus, né? Totalmente ao contrário, né? Ajudou a formar o planeta para receber espíritos, onde ele, na postura de educador, né, veio educar e mostrar o caminho, mas sem violentar, entendendo que ele mesmo tinha sido o idealizador. Vê só. Porque muitas vezes nos colocamos naquela questão do ego intelectual, que é essa questão de, pensa que está falando com quem, né? Isso lembra de uma história de um budista, um monge, que foi falar com o rei porque ele queria que ele ensinasse, né? E aí ensinasse ele a se iluminar, né? Buscar o caminho da sabedoria. E aí ele, ignorando o rei, né? Ficou ignorando o príncipe, né? Era um príncipe. E aí de repente o príncipe, quando foi se alterando, aí disse ao monge: você está falando com quem? Pensa que está falando com quem? Né? E aí vem essa vaidade, né? Que ele estava perguntando ao monge, agora eu me lembro, o que era vaidade? E ele disse: isso é vaidade, né? Está falando com quem, né? Poder da não violência. Revelar a experiência que o mundo não pode ser plasmado à força. Achei essa colocação interessante, né? Que aí mostra onde os violentos, né, não têm como possuir aquilo que eles não têm, né? E o mundo não foi plasmado nessa forma de violência, como não será adquirido por esses mansos e pacíficos, segundo profetiza Jesus, de forma violenta, né? Olho por olho, dente por dente.
O mundo é uma entidade espiritual que se plasma por suas próprias leis. Decretar ordem por violência é criar desordem, né? Claro que muitos de nós aqui já ouvimos essa colocação que violência só gera violência, né? Temos um grande exemplo de Gandhi, né, onde conseguiu expulsar os ingleses da Índia simplesmente pela forma pacífica, né, mas não omissa. Porque ele dizia aos seus súditos, interessante que eu acho, é que ele dizia que vamos oferecer resistência sim, mas não vamos agredi-los, nem de forma mental, verbal e emocional. Vejam só, né? Muitas vezes não usamos a violência verbal, usamos a emocional, usamos a mental, não falamos, mas pensamos. Será que não é uma forma de violência? Há tantas formas sutis de violência que a gente se pega até de surpresa, né? Querer consolidar o mundo à força é destruí-lo, né? Isso a gente vem observando nas atitudes nossas, né, como humanidade, né? Acreditamos sim na lei do progresso. Poderíamos até avançar um pouco mais, mas em meio a muitas destruição, apesar de ter muita gente também batalhando e trabalhando em um mundo melhor, né? É como dizem, existem aqueles que querem que o mundo pare, estacione, mas existem aqueles que querem que o mundo se movimente, que o mundo gire, que continue, né? Porquanto cada membro tem sua função peculiar, né? Então veja que é uma função, que é uma missão de cada um de nós, né? Construir um mundo melhor, né? E volto de novo àquele simbolismo. Primeiro construiu esse mundo melhor em nós, não é fora ainda. Porque o fora é um reflexo daquilo que é dentro, né? Não tem como a gente fugir de nós mesmos, né? Como posso ser uma coisa e querer outra, né? Ou viver outra, né? E aí a gente pensa, não, mas eu estou melhor, estou me sentindo uma pessoa mais pacífica, mais honesta, mais correta nos meus valores, mas o mundo ainda continua um caos. Observe melhor, porque se você está se melhorando, há uma mudança no mundo, né? Porque se temos em um salão 30, 40 pessoas, e uma se modifica, então mudou alguma coisa, né? E aí saímos até dessa coisa automática, do extraordinário, do urgente, né? Porque às vezes a violência, ela quer urgência, né? Às vezes ela muda, de repente, alguma coisa, mas ela não resolve a causa, né? Já a beneficência, ela por ser pacífica, é a longo prazo, né? Jesus, nas suas afirmações, não elaborava nenhuma pressa, nenhuma ansiedade, né? Mas vislumbrando esse futuro, ou esse homem do futuro, ou do agora, né? Uns devem avançar, outros devem parar, né? Há aqueles que se movimentam, que buscam fazer a diferença, outros estacionam. Uns devem clamar, outros devem calar. Uns são fortes em si mesmos, outros devem ser escorados. Uns vencem a luta da vida ou da existência, superam suas experiências, suas dificuldades, tiram lições, outros sucumbem, né? Desistem. Por isto, o ser consciente não interessa a força, não se arvora em dominador, não usa de violência. A paz nasce da mansuetude. O ser consciente não tenta dominar com violência, porque sabe que toda violência recai sobre o próprio violento. Nos campos de batalha só medram espinhos e cardos, flores que nas suas folhas têm espinhos. Guerra só geram angústias e misérias. Por isso, o mesmo vivem sem armas, não obriga ninguém com violência, não conhece ambição nem glória.
não alimenta presunção alguma, não aspira ao poder, né? Esse poder que muitas vezes, muitos de nós não estamos às vezes até preparados para determinadas situações ou experiências, né? Porque imagine alguém no poder que não tem autocontrole, né? Como será, né? Imagina alguém nas funções de poder sem ter autodomínio, equilíbrio. É claro que não estamos falando aqui numa perfeição absoluta, mas pelo menos que se esforce, né? Que haja um certo esforço, uma certa conscientização de si mesmo, de si próprio, né? E sempre voltando nessa questão que é interior, né? Não é querer mudar o mundo dessa forma, mudando o outro, mas mudando a si mesmo, melhorando a cada dia ou a cada oportunidade, né? Ou a cada evento. Porque é claro que em meio a essas experiências dolorosas de guerras, a humanidade vai refletindo sobre, né? Porque no Coliseu, aqueles que assistiam eram indiferentes, e além de ser indiferentes, não estavam nem aí para o sofrimento alheio. Hoje já há uma preocupação com o outro, né? Já estamos rompendo algumas barreiras, né? Porém, ainda há grupos de indiferentes, né? Ainda que de forma oculta, mas que vez ou outra, quando aparece uma situação, surge, né? O comportamento indiferente, né? O comportamento preconceituoso, né? De muitos de nós, né? E quando temos consciência, paramos, né? Analisamos e aí recomeçamos de novo o caminho. Como quando não temos, ficamos agindo assim repetidamente, né? E assim, querendo a paz, querendo a felicidade, né? Se algo acontece com o outro, né? Se eu gostar do outro, a gente reza por ele. Mas se não gostar, tá bom assim mesmo, é castigo, né? Então, às vezes, é sempre aquela questão do interesse, né? Porque para aquelas pessoas que viam aquelas pessoas sendo trucidadas pelas feras, que importância elas davam? Ah, não é comigo, não é parente meu, não é família minha, então não é meu filho, é o do vizinho, então o problema é dele, não é meu, né? Eu também imaginando assim, é claro que isso não seria possível dessa maneira hoje, né? Apesar que essas indiferenças acontecem de muitas formas. Mas se fosse hoje, deveria também, para aquelas pessoas, ficar sempre filmando ali o que acontecia, né? Visto que quando acontece atos de violência, uns filmam com o objetivo de propagar mais ainda a violência. Outros buscam alguma situação para que possa ajudar, ou pelo menos uma prece, né? Em torno daquela situação. Porque muitas vezes as energias de revolta que emanamos de nós, contribui para a violência em outra situação, para outra pessoa, em outro lugar, em outro país, né? Então, nada está isolado que emana de nós, né? Faz o que deve fazer, mas sem forçar ninguém. Ele conhece o ritmo da evolução. Sabe que tudo falha quando contradiz as leis da vida, porque todas as ilusões depressa se dissipam, né? Então, existe uma ordem no universo que quando contrariamos ou quando tomamos o caminho adverso, claro que a própria vida vai nos ajustando, mas contradiz as leis da vida porque todas as ilusões depressa se dissipam. Então, o que permanece? Será que é a violência ou a benevolência? Ou o que permanecerá, né? E aí, o tema e a mensagem do mestre, quando diz bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou possuirão a terra, dependendo da edição de cada um, né? Então, o que ele colocava, né, é claro que eu não sei qual vocabulário Jesus usou naquela época, se foi herdar ou possuir. Mas se for no sentido de possuir, não no sentido de posse, de ter, de ser dono, mas na questão de adquirir pela mansuetude do espírito, né? E não da força da violência e da matéria, né? Então, essa foi a nossa singela mensagem trazida para hoje, né? Espero que tenha contribuído, né? E que essa paz, esse mundo melhor que almejamos, sempre continue começando em nós mesmos, né? Hoje e sempre.
Muita paz.